conduzir um carro, afinal? Roda a vinheta. Nós sabemos que dirigir é prática, mas será que para aprender a dirigir, você tem que ir para o carro dirigir? Essa é a maior mentira contada para vocês. Vocês vão lá na autoescola, a muito custo se habilitam e o que mais ouvem é que você agora precisa pegar o carro para se desenvolver, não é isso? Vamos fazer então alguns levantamentos juntos aqui, para que nós possamos descredibilizar e descartar esse mito, ok? Separei aqui o que se aplica na autoescola na aula teórica. No primeiro ponto eu falo de legislação de trânsito, que é onde você aprende assuntos relativos à regra do trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Normas de circulação, formação do condutor, documentação do veículo e do motorista, sinalização, infrações e crimes de trânsito e as suas respectivas penalidades e penas, segurança no trânsito e temas correlatos. Direção defensiva. A direção defensiva trata do dirigir em condições adversas e situações de risco. Manobras como ultrapassagem, derrapagem, direção em vias em más condições, condutas em emergência a fim de evitar acidentes e fatalidades das vias. Também são abordados o respeito entre condutores, além do estado físico e mental do motorista ao dirigir, e os riscos de ingerir bebida alcoólica e drogas. Terceiro ponto são as noções dos primeiros socorros, que tem o intuito de orientar as ações dos condutores em situações de acidente, ensinando o que fazer e o que não fazer em muitas situações, o que é mais importante, nos acidentes com e sem vítima. Noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito é uma das coisas que o candidato à habilitação estuda. O veículo enquanto poluidor do meio ambiente por meio da emissão de gases, partículas, ruídos, etc. Fala também da importância da manutenção preventiva do veículo para preservar o meio ambiente. Fazem parte também matérias sobre relacionamento interpessoal, considerando o indivíduo, o grupo e a sociedade como um todo. O respeito entre condutores e a cidadania. Noções sobre funcionamento do veículo. O futuro condutor aprende noções gerais de mecânica e funcionamento do veículo. Por exemplo, significado de luzes do painel, verificação de água, de óleo, pneus, uso de extintor, responsabilidade pela manutenção e a importância das revisões. E então eu te pergunto, percebem que ensinam sobre o funcionamento do veículo? Pois é. Mas onde estão as noções básicas para colocar o veículo em movimento? Porque eles ficam uma média de 3 horas falando da mecânica e do funcionamento do veículo. Mas nem de longe eles falam sobre. Primeiro ponto, a embreagem do carro. Gente, isso vai pôr o carro em movimento. É isso que tira o carro do lugar. Como assim não falam da embreagem? Dos acionamentos dos pedais, da coordenação motora ao acioná-los? Segundo ponto que não falam é da ergonomia. A ergonomia, pessoal, é o posicionamento entre você e o carro. E esse ensino não entra apenas no arrumar o banco, os retrovisores e posicionar a mão no volante. A ergonomia, ela ensina a maneira correta de levar e trazer a mão no volante no ato das curvas, por exemplo. A amplitude de giro. O que é a amplitude? É o quanto você vira e como você vira. O volante é o segundo maior controle do carro. Ergonomia também inclui o posicionamento das mãos no câmbio, na hora da execução da troca de marcha. Outro ponto, marchas e velocidade. Deveria ser ensinado para o aluno como utilizar e conciliar a velocidade com as marchas. Ensinar também sobre o conta-giro. Olha para que serve o conta-giro. Equipamento que ajuda e muito o motorista nas questões de subida, por exemplo, é o RPM do motor, conhecido como conta-giro, que por sua vez também auxilia o motorista na troca de marcha. Outra coisa que não falam, eles não falam sobre os eixos do carro. E por que deveria? Simples,
Porque entender sobre os eixos é saber para onde você vai virar o volante na hora da ré e o porquê você vira daquele jeito. Ou você nunca se perguntou por que se vira para um lado e a traseira para o outro e essas dúvidas que aparecem na hora que estamos ali nas manobras. Até aqui, está claro para vocês? Esses pontos cruciais que deveriam ser abordados ainda na parte teórica para que o aluno vá para o carro preparado, sabendo o que fará lá, simplesmente são negligenciados da parte teórica. Mas você deve estar se perguntando algumas coisas. Por exemplo, do tipo, mas isso não ensinam quando estamos no carro? E mais uma vez, vamos lá, dentro do carro? Sendo que vimos aqui que na própria direção defensiva nos alerta sobre nosso estado físico e mental para dirigir. Então, como assim não nos preparam para ir ao carro, sendo que no emocional, como exemplos, o nervosismo e a tensão estão diretamente ligados à mente e a mente, por sua vez, ligada às atitudes? Me diz. Quando o instrutor ou a autoescola coloca o aluno no carro para aprender na prática tudo isso que eu disse aqui, é como se eles jogassem os alunos para a cobra, principalmente pessoas que têm ansiedade, que têm medo, que têm insegurança, porque elas não vão conseguir entender e nem absorver nada do que eles estão falando ali na hora. Porque elas terão que ouvir e pensar ao mesmo tempo que elas reagem. E nesse ato rápido de pensar e reagir, rápido até porque o tempo é curto, ainda envolve todo o medo e a insegurança por nem terem entendido direito o que eles devem fazer. Não tem tempo de pensar, não tem tempo de digerir o que ouviu e já tem que fazer, aí pronto. Junta com a coordenação motora que a pessoa ainda não tem, complica tudo, gente. Então, você que está assistindo esse vídeo pode estar pensando, mas o aluno ser desse jeito não é um problema meu, isso é assunto de psicólogo. Meu amigo, a ansiedade, o medo e a insegurança fazem parte do desconhecido. Só não fazem parte quando, uma vez compreendido o processo pelo aluno, ele permanecer com essa limitação. E então você poderá sim orientá-lo a buscar um profissional da psicologia, mas não antes de tentar o que foi dito aqui. Ensina primeiro tudo que o aluno deve saber antes dele ir para o carro, na ordem e no cronograma certo, que aí sim você vai ter as possibilidades de saber se funcionou ou não o que eu estou dizendo. Não rasgue a sua credencial fazendo esse tipo de pergunta. Nós devemos nos empenhar para formar um condutor capacitado e não uma pessoa habilitada. Quem habilita é o Detran, mas quem forma o aluno é você. Mas tudo bem se você tiver mais anos que eu no ramo e de repente não quiser refletir e nem validar o que eu estou dizendo. Ok, então a dica que deixo é: estude você a ciência do comportamento humano e as diferentes formas de aprendizagem. Assim, por conta própria, chegará a essa mesma conclusão. Com os ensinos que são passados hoje no processo de CNH, o pouco que os alunos absorvem é com muito custo, à base de várias reprovações ou pagamentos indevidos de aprovações forjadas que infelizmente existe em muitas autoescolas. As autoescolas têm um nível de aprovação para atingir. Aqueles que não atingirem essa meta correm o risco de serem fechadas e, para isso não acontecer, muitas forjam a aprovação, passando os alunos sem eles de fato aprenderem. Obviamente que o aluno que paga está errado e eu não estou aqui para passar o pano para ninguém, mas se não fosse oferecida essa opção, provavelmente eles não pagariam, correto? Para concluir, os alunos habilitados ficam se culpando, achando que não são inteligentes o suficiente para aprender, além de virarem chacota dos outros ou ouvindo os leigos que falam que é só pegar o carro e ir. E o pior é que tem até instrutores que dizem isso. Mas agora, você, aluno, sabe que não é assim. Por isso, não seja conivente com esses atos. Não seja cúmplice. Se você não tem coragem de denunciar para o Detran, me envie as provas que eu faço essa denúncia para você. Não deixem as autoescolas despreparadas e corruptas forjarem o caráter de vocês. Aprendem a se defenderem e não fazer parte disso. Do mesmo jeito que os corruptos têm estratégia e inteligência para esconder os atos criminosos, saibam que com a mesma destreza e sagacidade se levantam pessoas preparadas para combater esses atos.
Por isso eu digo, nunca subestimem o mal, mas também nunca subestimem o bem. Até o próximo vídeo.